Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Som de fé, palavra viva e uma voz que alcança o mundo. Amém? A nossa rádio é rádio web, rádio online. Tu nos encontra através do endereço resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Acessando esse endereço, tu vai cair direto no nosso site e já sai ouvindo a nossa programação. Nós temos notícias, louvores, bate-papo, é bênção, gente. Tenho certeza que tu acessando, tu vai gostar de ficar escutando ligadinho o dia inteiro conosco aqui na Rádio Resgate Sem Fronteiras. O programa é Peniel, Lugar de Encontro com Deus, que vai ao ar todos os dias às 18 horas. Tu tem encontro marcado comigo, às 18 horas, aqui na tua rádio. Amém? Quero te falar também que se por um acaso tu perdeu alguma das nossas outras conversas, tu pode acessar o nosso canal. Nós ficamos lá no YouTube. O endereço é @PenielDeus76. Aqui no cantinho vai ter inscrever. Eu vou pedir para te acessar, te inscreve, clica no sininho, e não fica de fora de nenhuma das nossas conversas, dos nossos bate-papos. Gostou? Curte, comenta. Isso ajuda a visibilidade do canal, faz com que a mensagem do Senhor alcance mais famílias, chegue em mais pessoas cada vez mais longe. Tu vai estar nos ajudando, nos abençoando a abençoar. Amém, gente? Tu querendo entrar em contato conosco aqui na rádio, dar a tua sugestão, fazer pedido de oração, o nosso WhatsApp é o DDD 54 99 670 8990. Estamos aguardando a tua mensagem. Quero lembrar vocês também dos nossos amigos e patrocinadores. São eles o RIG Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e do comercial também. Entre em contato com eles. O telefone é 54 981 515 525. Amém? E temos também a FATEB Polo Nova Petrópolis, aqui na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Eles têm cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres e mais, todos os cursos reconhecidos pelo MEC e na modalidade em EAD. Te informa, o telefone é 54 999 31 8699. Amém? Bora lá? Bora conversar? Prepara o teu coração, porque o que nós vamos ouvir agora não é só informação, mas transformação. Bora, Jesus? És bem-vindo para falar conosco, Senhor. Em nome de Jesus, no teu santo nome, Pai. Amém? Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Então, dando continuidade ao último sermão de Jacó, até aqui nós vimos tribos marcadas por lutas, falhas, conquistas, trabalho e batalhas. Mas em José, e depois, por último, em Benjamim, parece que Jacó levanta os olhos para além das circunstâncias e fala sobre frutificação, vitória e herança. Bora lá? Bora ouvir? Bora aprender, conhecer essa história linda? O nosso texto base está lá em Gênesis 49, a partir do versículo 22 até o versículo 26. Eu vou ler porque é maravilhoso. Se puder abrir a tua Bíblia aí para acompanhar, vai dizer assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim,
pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos últimos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Amém? Palavra do Senhor. Amém, gente? Que lindo, hein? Já pensou receber uma bênção dessas sobre a maior autoridade que nós temos quando nascemos, que é o nosso Pai? Que bênção, né? Então, vamos lá. José é o filho que sofreu, mas que permaneceu fiel. Benjamim é o filho da força, da coragem e da justiça, da conquista. É como se o velho patriarca estivesse dizendo: depois das dores vem a frutificação, depois da perseverança vem a vitória. Então, vamos ao penúltimo episódio. José, o ramo frutífero, junto à fonte. E logo de cara já vamos ter uma noção do que significa o nome José. O nome José vem do hebraico Yosef, que significa que Deus acrescente. Que Deus aumente, que ele aumente. Raquel deu esse nome dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Essa fala de Raquel está lá em Gênesis 30, versículo 24. O nome em si só já carregava a ideia de crescimento e multiplicação. E foi exatamente isso que aconteceu. Tudo o que José tocava prosperava. Não porque a sua vida era fácil, porque se tu conhece a história de José, sabe, assim como eu sei, que a vida de José não foi fácil. Mas não impediu, as dificuldades não impediram a presença de Deus na vida dele. Jacó diz: um ramo frutífero. Jacó não chama ele de guerreiro, não chama ele de governador, não o chama de sonhador. Ele chama-o de ramo frutífero. A palavra hebraica transmite a ideia de alguém que produz constantemente. José nos ensina que o maior sucesso espiritual não é ser famoso, é produzir fruto. Jesus diria séculos depois: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Jesus disse isso lá em João, capítulo 15, versículo 8. E Jacó segue dizendo, gente, junto à fonte. O segredo da frutificação aparece logo em seguida. José era frutífero porque estava junto à fonte. Uma árvore, ela não produz porque faz força, ela produz porque está ligada à fonte certa. Hoje em dia, muitos querem fruto sem raiz, vitória sem comunhão, ministério sem presença de Deus. Mas José floresceu na prisão, gente, durante a escravidão, e no palácio, porque a sua fonte não mudou. O ambiente mudou. A circunstância na vida de José mudou. Mas a fonte aonde a vida dele estava ligada, a fonte aonde a crença dele sabia que estava ligada, essa não mudou. Ele continuou confiando em Deus, apesar de estar preso.
Ele continuou confiando em Deus, apesar de ter sido esquecido naquela prisão, apesar de ter sido vendido pelos seus irmãos. Ele continuou confiando, ele não mudou a sua fonte. Aleluia! Jacó continua dizendo: galhos que passam o muro. Essa é uma imagem muito linda dessa profecia. Seus galhos se estendem sobre o muro, elas passam por cima do muro, elas vão além do limite, elas passam o muro. Porque o muro a gente imagina que serve para limitar, né? Mas os galhos ultrapassam. José foi vendido pelos seus irmãos, ele foi esquecido, injustiçado, preso, mas nenhuma dessas coisas conseguiu impedir o propósito de Deus na vida dele. Os muros dos homens não conseguem parar aquilo que Deus decidiu fazer crescer. Há pessoas que tentam sobreviver dentro dos limites. José nos ensina a crescer além deles. Jacó segue falando. Os flecheiros o amarguraram. Jacó lembra das feridas. Os flecheiros lhe deram amargura. E as flechas foram muitas, gente. Os irmãos, a cisterna, a escravidão, a falsa acusação, a prisão. José não foi poupado dos ataques, pelo contrário. E isso me faz lembrar um ditado popular que nós temos que diz que a árvore que mais recebe pedra é aquela que dá fruto, né? A árvore que não dá fruto, ninguém quer subir nela. Ninguém vai atirar pedra nela para tentar pegar alguma coisa. Mas a árvore que dá fruto, essa toma pedrada. É verdade ou não é? Então, voltando. A palavra hebraica, a profecia continua. Apesar de José, lembrando que José não foi poupado dos ataques, né? Mas ele também não permitiu que ele fosse definido por cada ataque que ele tomava, cada solavanco na vida, cada decepção. Porque, gente, a história não conta que José era mais do que humano. Não, ele era humano de carne e osso, assim como nós, com sentimentos como nós. Aí imagina tu ser vendido pelos teus irmãos. E daí pegam e te atiram dentro de uma cisterna. Aí te denunciam, te caluniam. E apesar de tudo isso, José não mudou a fonte dele. Ele sabia em quem confiar. Ele sabia em quem buscar. E Jacó segue dizendo: o arco permaneceu firme. A profecia continua: seu arco permaneceu firme. A palavra hebraica usada aqui transmite estabilidade. José foi atingido? Sim, ele foi atingido, mas ele não quebrou. Ferido? Foi ferido também, mas não destruído. Pressionado, mas não vencido. Essa é uma das maiores marcas da maturidade espiritual, gente. Não é nunca cair, porque a gente vai cair. Os problemas virão, as dificuldades, infelizmente, elas chegarão. Nós devemos continuar firmes, mesmo depois de ter sido ferido.
de ter levado um tombo, ou 2, ou 3, ou quantos a vida nos surpreender. A bênção que vem do Deus Todo-Poderoso. Jacó termina derramando uma avalanche de bênçãos sobre José. Bênçãos dos céus, das águas profundas, da terra, da família, da descendência. É a maior bênção pronunciada entre os filhos. Porque José se tornou um canal confiável nas mãos de Deus. E como é que a gente pode trazer isso para os nossos dias hoje? Como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida hoje? José vem nos ensinar, gente, que caráter vale mais do que qualquer posição. A presença de Deus vale mais do que qualquer palácio, do que qualquer quantia de ouro que te ofereçam. As feridas que carregamos hoje, elas não definem o nosso futuro. Porque quem permanece ligado à fonte produz fruto em qualquer estação. Amém? Glória a Deus. Nem toda árvore cresce em terreno fácil. Mas toda árvore ligada à fonte permanece viva. Guarda isso contigo no teu coração. Nem toda árvore cresce em terreno fácil, mas toda árvore ligada à fonte permanece viva. Amém? Vamos orar? Senhor, faz de nós árvores plantadas junto às tuas águas, junto às tuas fontes, Pai. Quando vierem as flechas, sustenta-nos. Quando surgirem os muros, faz nossos galhos ultrapassarem os seus limites. Que nossa vida produza fruto, mesmo em tempos difíceis. Que permaneçamos ligados à fonte que nunca seca, ao rio de água viva que flui direto da tua pessoa, direto do teu trono, Senhor. Em nome de Jesus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém. Gente, amanhã não perca o grande encerramento com Benjamim, o filho da mão direita, onde Jacó termina seu último sermão falando de força, conquista e da herança dos vencedores. É um fechamento muito bonito para toda a nossa série. Até amanhã, se Deus quiser.